Você sabe quais as origens do feminismo? Como ele está inserido em nossa sociedade e como tem transformado nossa visão sobre igualdade de gênero? Hoje, contaremos com a presença da jornalista Kelly Rocha para conversarmos sobre isso. Também vamos entender mais sobre a presença das mulheres na arte. Veja tudo isso na estreia do Mulher de Fases. Ela é uma jornalista que discute sobre relações de gênero. Vamos receber a convidada Kelly Rocha para falarmos um pouco sobre o movimento. Olá, Kelly, Olá, tudo bem? Tudo bem. A primeira pergunta que eu queria te fazer é como nossa sociedade vê o feminismo? Olha, eu acredito que hoje a nossa sociedade começou a enxergar está começando a enxergar com bons olhos a questão do movimento. Vamos dar um exemplo dessa questão da violência. Hoje, cada vez mais, a mídia tem se apropriado, a mídia hegemônica tem se apropriado dessa discussão, tem debatido isso. A gente vê até uma mudança mesmo nas programações. Então, assim, a questão da violência de gênero, a questão da questão mesmo dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, são discussões que estão crescendo cada vez mais nessas mídias. Por outro lado, tem uma ala muito conservadora também, e a gente deve levar isso em consideração. Um exemplo é o próprio governo, com um discurso sexista, misógino, então a gente deve levar isso em consideração. E aí vem uma deturpação enorme sobre essa questão de ideologia de gênero. E, então, ao mesmo tempo que há um crescimento na sociedade de modo geral, até mesmo por conta das redes sociais, há uma forma horizontal de discutir essas relações, há também uma ala conservadora que cresce na mesma proporção. Entendi. Você diria que o feminismo no Brasil é diferente que no exterior? Olha, a questão do feminismo, ele luta pela questão de uma forma muito ampla, de uma forma muito, vamos dizer assim, simples. Ele luta pela essa questão da igualdade de gênero, então acredito que isso seja similar em outros países do mundo. Essa questão de maior participação da mulher, de forma igualitária e tudo mais. Mas a gente deve levar em consideração o contexto histórico, social e político de uma região. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve são exemplos. Se a gente pega os anos 1970, por exemplo, enquanto nos Estados Unidos eles estavam tentando elaborar melhor esse conceito de relações de gênero, entender como que isso interfere na diferença entre homens e mulheres, aqui no Brasil a gente tinha um contexto de regime civil-militar. Então, as mulheres começam a entender essa questão, mas tem uma questão de luta pela redemocratização do país. Se você pega no cenário atual, tem a questão que levantou 3 milhões de mulheres se reuniram, se mobilizaram por meio das redes sociais e lutaram contra o governo, que até então hoje é o governo. E assim, tem um contexto político. O caso Marielle também é um contexto político diferente de outros países, mas de uma forma geral, de uma forma, vamos dizer assim, rápida, vamos dizer assim, luta pela essa questão da igualdade de gênero em todos os demais países. Perfeito. Quais foram as principais manifestações aqui no Brasil? Então, a meu ver, a principal de todas, até o momento, que foi a que mais assim, mobilizou, a maior mobilização foi o Ele Não, que conseguiu reunir 3 milhões, só nas redes sociais, a manifestação, foi considerada a maior manifestação de mulheres no país. Porque ao mesmo tempo a gente pega até um contexto mesmo social. Um país que a gente está no quinto lugar no ranking mundial de feminicídios. Aqui, uma mulher é morta, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos.
Então isso é muito sério e os dados estão aí. E ao mesmo tempo você tem um governo que legitima o discurso de violência contra esse público, não só contra a mulher, mas contra todas as minorias, seja negros, seja a questão indígena. Então, assim, essas mulheres, elas conseguiram mobilizar um enorme movimento, que foi em 2018. Além desse movimento, teve o Fora Cunha também, que foi um movimento muito importante, porque é interessante o Fora Cunha, porque as mulheres perceberam que havia uma real ameaça à presidenta eleita. E a esquerda não percebeu isso, a esquerda masculina não percebeu isso, então quando percebeu já era tarde. Então também teve essa movimentação do Fora Cunha, tem a movimentação também Marielle Franco, que é importante, que tem dado visibilidade também à questão da mulher negra. Então são movimentos importantes, que devem ser levados em consideração, são os movimentos mais atuais. E na sua visão, qual você diria que é a importância do movimento no nosso momento atual? A importância é importante no sentido da gente levantar pautas que são excluídas historicamente. Isso é muito importante. Eu acho que a ideia do movimento é justamente essa, de levantar pautas que são excluídas, inclusive da nossa história oficial. Então, quando você tem movimentos sociais, não só o movimento feminista, o movimento negro, o movimento indígena, você tem todos esses movimentos que vão às ruas, reivindica, você está fazendo história, você está mudando uma história oficial. Tem levado isso é muito importante. E eu percebo também uma questão de repercutir, como isso repercute. E hoje é muito importante que a gente tenha um contexto também, um contexto um pouco diferente. Hoje a gente percebe meninas muito jovens, mulheres muito jovens, se apropriando mesmo da discussão, se informando, tem essa facilidade de acesso nas redes sociais. Então você vê cada vez mais meninas, mulheres, jovens, se engajando e transformando esse movimento de uma forma cada vez mais horizontal, sem ser personalista, sem ser essa coisa personalista. É um movimento atual, coletivo, que leva essas discussões em pauta. Isso é muito importante, porque você muda uma realidade histórica. Tem muito o que andar ainda, o que fazer ainda, porque a gente tem que também tentar entender que a gente tem um modelo estrutural que é legitimado. E esse tem uma questão do capitalismo, que ele legitima o patriarcalismo. E a gente nunca pode deixar isso sem ser levado em consideração também. De uma forma simples, como você poderia dizer quais as vertentes do feminismo? Bom, de uma forma muito simples, temos as feministas mais liberais. O feminismo liberal, ele é um feminismo mais voltado a pautas pontuais. Por exemplo, a gente tem a questão da violência contra a mulher, então é uma pauta pontual que vai justamente naquela questão. A mulher no mercado de trabalho, então vai justamente nessa questão da mulher no mercado de trabalho. Então são pautas pontuais, uma vertente mais no sentido liberal. E tem uma vertente mais voltada ao marxismo, que pensa justamente nessa estrutura, de entender como que esse patriarcalismo, como que o capitalismo legitima o patriarcalismo e esse patriarcalismo legitima esse capitalismo. É um ciclo. Então, assim, hoje, aqui no nosso país, eu vejo muito forte essa questão do feminismo liberal, de pensar nas questões sob um aspecto mais individual. É importante? Claro que é, porque a gente aponta ali as questões de violência, as questões da mulher no mercado de trabalho, como eu já falei, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, são questões importantes e devem sim ser levadas em consideração. Mas não podemos esquecer que tem uma questão, isso num aspecto superestrutural, mas a gente tem que entender que há uma estruturação dessas relações, e isso deve ser levado muito em consideração, tá? Como que se legitima tudo isso? Então é muito, muito, muito importante, e talvez isso é sempre deixado no segundo plano. Talvez isso é uma coisa que deve ser muito pensada. Tá ótimo, obrigada. Agora nós vamos assistir uma reportagem que aborda a questão do lugar da mulher na arte.
O feminismo conquistou seu espaço nas artes, estando presente em livros e filmes, sendo alguns exemplos Frida, As Sufragistas e Malala. Uma curiosidade em relação aos filmes é o teste de Bechdel, que avalia se as personagens mulheres foram bem trabalhadas. Existem 3 regras. Deve haver 2 personagens com nomes. Elas devem conversar entre si e a conversa não pode ser sobre homens. Ainda é possível ver a influência das ideias feministas nos museus, que têm se preocupado em realizar mostras que exponham obras feitas por mulheres. Um exemplo são as exposições que o MASP está oferecendo no ano de 2019 de Djanira da Mota e Silva, Tarsila do Amaral, Lina Bobardi e Leonor Antunes. A primeira exposição, de Djanira, atraiu diferentes públicos. Além disso, os visitantes deram sua opinião sobre a iniciativa do museu. Fiquei bem impressionado, porque da década de 40 até agora, poucos anos antes da morte dela, uma abrangência de temas muito grande, uma mudança. Essa parte aqui é totalmente diferente do começo dela, dos anos 40, né, quando era bem mais... retrata mais cenas populares, folclóricas, e aqui ela já é bem mais moderna, digamos assim. A Djanira é conhecida, mas acho que precisa ser mais conhecida nessas pintoras brasileiras, nas mulheres brasileiras pintoras. Mas ela é muito interessante. Não se tem conhecimento de tantas artistas mulheres, né? Na verdade, em todas as áreas. E saber que tem uma pintora mulher com uma exposição em um museu que quase todo mundo conhece, então, maravilhoso. Que pena que nosso tempo acabou. Eu tenho certeza que esse tema renderia hora de conversa. Obrigado, Kelly Rocha, por comparecer ao nosso programa. Eu que agradeço, Maitê. Eu queria aproveitar o momento para encerrar com uma frase da Angela Davis, um pensamento dela, na verdade é uma visão dela de mundo, que a questão das relações de gênero, ela não significa apenas lutar pela igualdade de gênero. Pensar no feminismo não é apenas pensar na igualdade de gênero, ele amplia essa discussão, é pensar nas relações coloniais, como que foram essas relações coloniais, o pós-colonialismo, é entender toda a estrutura histórica, política, social. Então, se a gente traz essa realidade para o nosso contexto social, a gente tem que sim que levar em consideração todas as intersecções, entender a questão de classe, entender a questão racial no país, entender a questão indígena, sim, entender todo esse cenário. Então, o feminismo, ele amplia, sim, essa discussão e a gente tem que levar, sim, essa em consideração. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou aí de casa. Até o próximo programa.